O Senado Federal aprovou o texto base do projeto de lei que regulamenta o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial no Brasil. Após mais de 1 ano e meio de debates, a proposta traz regras importantes, especialmente para empresas que desenvolvem e utilizam essa tecnologia. Para falar sobre o tema e esclarecer como essas mudanças podem impactar a sociedade e o mercado, eu vou conversar agora ao vivo com o professor Stephanie Mendes Souza, que é coordenador da área de Tecnologia da Informação do Senac Goiás. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. É um prazer estar aqui com você aqui, é uma satisfação enorme aqui no Jornal Brasil Hoje, na TV Pai Eterno, e falar desse tema tão relevante, né, para o nosso país e que vai impactar muitas pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço por nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. A inteligência artificial, que até 3 anos atrás, por exemplo, estava distante do nosso dia a dia, hoje se faz presente em várias áreas, né? Em vários aspectos ali. A gente está usando a inteligência artificial e muita gente nem percebe. Agora, o que essa regulamentação representa para o Brasil e por que ela é tão importante nesse momento? Boa pergunta, né? A regulamentação da inteligência artificial no Brasil, ela representa um passo crucial para o nosso país, né? Que vai proporcionar ao Brasil a ser um ator responsável e inovador, né, no cenário global da inteligência artificial. É importante destacar que esse é um momento de uma rápida evolução tecnológica, né, que a gente está vivendo. Então, a inteligência artificial permeando cada vez mais em áreas da nossa vida especificamente, a gente precisa de uma legislação que traz uma segurança maior jurídica, né, e que define direitos e responsabilidades. Então, esse é um princípio, né, que a gente tem que debater aqui agora, né, justamente nessa transparência da inteligência artificial, principalmente no uso e também no desenvolvimento dela. Então, isso de fato representa esse aspecto importante nesse momento, Wilber. Um dos pontos principais é a criação de um Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial. Quero entender como que essa autoridade deverá funcionar na prática. A gente já tem como entender ali, pelo menos de forma básica, como que essa regulamentação pode acontecer? Tem sim, tem sim. Hoje, né, seria o CIA, né? Seria essa regulamentação, seria uma agência, né, que está sendo desenvolvida, que seria o CIA, para poder estar fazendo essa aplicação da lei. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. A gente acredita também que ele vai estar trabalhando junto com a ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, porque a lei ela precisa realmente, como a gente tem um país, né, com um território muito vasto, né, e a usabilidade. O Brasil é um dos países que mais utilizam, né, a internet em todo o mundo, né, um dos. E isso, né, gera um aspecto interessante no volume de dados. Então, a gente precisa realmente de uma agência que possa fazer toda essa regulamentação. Então, promover os padrões, as diretrizes, o desenvolvimento do uso da IA, promover também a pesquisa, a inovação, a capacitação na área. Então, o que a gente espera, né, da CIA é que ela funcione de forma colaborativa, né? E essa colaboração ela vai criar uma participação de diferentes setores da sociedade, incluindo o governo, incluindo as academias, incluindo as empresas e a sociedade civil. Então, esse é um aspecto fundamental, é o que a gente espera do CIA aí nesses próximos anos, né? Ele vai ter um papel semelhante, por exemplo, ao que a Anvisa tem quando a gente fala de saúde ou a Anatel para a área de telecomunicação. Exatamente, exatamente. A gente precisa realmente de uma agência que possa fazer a lei funcionar, né? Então, ter essas diretrizes e dar essa autonomia para o CIA, né, é fundamental nesse projeto de lei que a gente espera que ele se torne, de fato, uma lei e passe aí pela Câmara.
Agora, o que me chamou a atenção foi o seguinte: esse projeto ele prevê a classificação das tecnologias em sistemas de alto risco e excessivo risco. Quero entender quais são os impactos disso para as empresas e para os usuários. E o que me chamou a atenção também foi que os algoritmos de redes sociais foram retirados da lista de sistemas de alto risco. Na sua visão, isso é positivo ou isso é negativo? Boa. Wilker, assim, ó, na verdade, quando a gente trabalha com projetos, né, especificamente, e trata lá o PMI, né, é interessante a gente fazer gestão de risco, né? Então, a lei, né, especificamente, ela traz, né, um sistema de alto risco, né, e um sistema de risco excessivo, né, especificamente. Então, quando a gente trata alto risco especificamente, né, seria trabalhar com os dados sensíveis, né? Saúde, segurança, justiça, são essas questões que permeiam, né, o projeto de lei. Quando a gente vai para o risco excessivo, é quando coloca a vida em risco, né? Ou seja, né, questões que a IA ela pode se tornar uma arma, né, especificamente. E quando você falou bem, né, no sentido de que ela excluiu no texto a questão das redes sociais, especificamente, esse é um aspecto que precisa, de fato, ter um cuidado e um olhar, na minha visão, um pouco mais criterioso nesse sentido, né? Na minha concepção, Wilker, eu acredito que isso precisa ser discutido com uma profundidade um pouco maior nesse sentido. Realmente, eu acho que é um aspecto negativo, a princípio, nesse primeiro momento, né? Porque quando a gente trata com os dados das redes sociais, a gente está falando de um volume de dados muito grande, né? Então, por exemplo, você pode manipular a massa, né, utilizando ele de forma indevida, né? A gente já viu isso acontecer em outro momento. Então, o algoritmo das IAs nas redes sociais pode, né, criar um discurso de ódio ou até mesmo uma desinformação. Então, eu acredito, na minha opinião pessoal, que isso deve ser revisto, né, vai ser revisto, vai ser revisado, né, quando isso for para a Câmara dos Deputados. Então, esse é um aspecto que você tem toda a razão, né, e realmente precisa ter um olhar mais criterioso, na minha opinião. Perfeito. E uma das críticas, né, de quem é contra essa regulação é de que a regulação pode atrapalhar o desenvolvimento das tecnologias. Como é que você avalia isso? Bom, o desenvolvimento das tecnologias especificamente, né, eu acredito que não. Eu acho que nesse aspecto especificamente, ela traz um benefício, né, para a sociedade. Porque um projeto de lei bem escrito, né, ele pode, de fato, contribuir de forma significativa com a sociedade. Eu acho que o país ele precisa, né, de incentivo à tecnologia. E a gente não pode coibir isso nunca, né, especificamente. E o projeto de lei não tem esse princípio, muito pelo contrário, né? Ele tem um aspecto positivo no que tange ao avanço tecnológico. E eu acredito, na minha opinião, que esse é um aspecto importante para o crescimento de uma nação. A gente está vivendo hoje num aspecto importante, né, que é a corrida tecnológica, né? Essa é uma questão importante que deve ser levantada especificamente. A gente já teve outras corridas, né, no mundo, né, especificamente, e agora a gente está vivendo essa corrida tecnológica com o advento da inteligência artificial. É importante ressaltar que o projeto de lei, nesse princípio especificamente, e nesse ponto de vista, na minha opinião, ele bem escrito, né, especificamente, né, dando claro esses fundamentos éticos, principalmente no que tange também a parte da segurança, especificamente, só vai beneficiar os avanços tecnológicos e não inibir. Perfeito. E os impactos no nosso cotidiano devem começar a surgir de forma mais intensa, né? Agora eu estou vendo aqui, ó, entre os sistemas de alto risco estão as aplicações usadas na seleção de empregos, serviços públicos e identificação biométrica. Na sua opinião, isso aí vai começar a impactar de forma mais direta na nossa vida nos próximos anos? Por exemplo, na hora de procurar um emprego, o RH vai usar IA para saber qual candidato tem mais a ver com aquela vaga. Você avalia que isso pode ser positivo ou não? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que a inteligência artificial utilizada com sabedoria especificamente, ela, na minha opinião, ela tem que ser incentivada, ela tem que ser usada, né? Ela está aí para isso, né? Ela está aí para nos ajudar nesses processos e nessas rotinas do dia a dia. O que ela não vai acontecer, o que não vai acontecer é a substituição humana.
Isso não vai acontecer, né, especificamente. Então, de fato, a gente vai precisar ainda ter interação humana. Esse é um aspecto muito importante, né, que eu acho que a gente tem que discutir sempre e deixar claro, né? A inteligência artificial não está aqui para substituir o humano, muito pelo contrário, ela está aqui para ajudar no cotidiano e nas ações do dia a dia. Isso é importante. Então, realmente, né, quando a gente vai para o atendimento público especificamente, algumas coisas elas podem sim, né, ser utilizadas com inteligência artificial para melhorar, principalmente ganhar velocidade e seriedade no processo. Mas quando a gente precisar da intervenção humana, com certeza, né, isso tem que acontecer especificamente. O projeto de lei ele define essa garantia, né, para a usabilidade do usuário. Então, é importante que se diga que existe o lado positivo, né, em tudo isso, né? Então, esse avanço tecnológico faz parte, né, na substituição dessas rotinas, né? Mas, porém, quando tiver necessidade humana, ela tem que acontecer. É isso, né? A gente que vai ter que se capacitar ali, se preparar para utilizar essas tecnologias como ferramentas para facilitar e otimizar o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Obrigado, viu, professor, por nos ajudar a entender um pouco mais. Vamos acompanhar aí para ver o que vai ser aprovado lá em Brasília. Eu que agradeço a oportunidade. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.